Perguntaram, como se fosse assim uma coisa rotineira, uma enquete nos corredores aqui da Sagres, que professor teria me marcado, né, me influenciado inclusive para escolher a profissão, enfim. E aí eu citei espontaneamente o nome do Simval, professor de literatura, de redação, e não é que o Simval estava aqui e aprontaram toda uma produção para eu me reencontrar com o professor do ensino médio. Simval, obrigado, viu, por ter participado dessa armação toda que fizeram aqui para mim. E obrigado pelo reencontro aqui. Maior prazer, Rubens. Maior prazer. Assim como foi prazer dar aula para você, o prazer te reencontrar hoje aqui também, depois de muito tempo. Pois é, e aí quando me perguntaram o que me marcou, enfim, né, o professor que me marcou, eu lembrei das suas aulas, Simval, as aulas de literatura, ali analisando Machado de Assis, né, os grandes escritores, enfim, aquele conteúdo do ensino médio. Mas eu confesso que eu não lia muito naquela época e até hoje não sou um leitor assim ávido, mas eu gostava muito de entender o que os textos podiam mostrar, né? As suas aulas falavam muito de figuras de linguagem, então metáfora, metonímia, enfim, um monte daquelas figuras que eu ainda me lembro bem das aulas para escrever hoje, né? Quando eu quero representar uma coisa, enfim, eu lembro bastante das aulas. Eu acho que foi ali que eu comecei a olhar a língua portuguesa de outro jeito. Que eu comecei a entender que o português pode ser bem mais interessante do que as regras gramaticais, né? Como é que você lembra, assim? Claro, continuo atuando, né, na área, mas como é que você lembra dessas aulas e desse conteúdo? Eu continuo trabalhando como professor, mas eu sempre entendi a importância de você ir além do texto, né? De você apresentar o texto, apresentar os autores, apresentar os recursos que eles trabalham, mas de mostrar assim, a representação de mundo que cada um deles traz. Eu acho que isso é muito importante para qualquer profissão. Eu defendo a tese de que qualquer profissional de qualquer área tem que ter conhecimentos básicos de todos os conteúdos. Não precisa aprofundar, quem é de humanas não tem que aprofundar ciência da natureza, mas ele tem que ter conhecimento básico de química, biologia e física, até porque a sua profissão de jornalismo um dia pode cobrar esses conhecimentos básicos, né? Então essa questão de leitura de mundo, isso é que eu acho importante. Então essa questão de leitura de mundo é que acaba influenciando os alunos, né? Porque se eu ficar só como professor de literatura, ficar só falando dos autores, na verdade isso não marcaria, ficaria chato, né? Porque quando eu comecei a dar aula de literatura eu percebi isso claramente, que a aula poderia ser uma aula muito chata. Então, o meu recurso como professor foi aplicar a leitura de mundo àquelas obras, mostrar para vocês como que os autores apresentavam o mundo daquela época e como que nós temos a sociedade daquela época e a sociedade hoje. Então, acho que essa leitura que é importante, essa leitura que atrai a atenção e que atrai a atenção até hoje, porque acabou se tornando uma especialidade minha. E assim, coincidentemente, isso são basicamente conceitos do jornalismo, né? A gente fica preso a isso, ao que é a sociedade numa época, em outra época, e a gente mostra isso, né? Escreve sobre isso, sobre a sociedade. Então acho que suas aulas eram bem... tinham tudo a ver com as aulas depois que eu fui ver na Universidade de Jornalismo, sem saber. E acho que quando eu tive que tomar uma decisão, porque assim, como a surpresa foi meio pessoal para mim, né? Do que me marcou pessoalmente, então contar essa historinha rápida, assim, eu tinha prestado o primeiro vestibular em 2006, terminando o terceiro ano para Direito, por influência do meu pai, né, Norberto Salomão, enfim, professor de História. Eles, olha, a carreira de Direito é uma boa e tal, pensando até no aspecto financeiro. Eu falei, tá bom, mas não tinha nenhuma convicção disso. Não passei para Direito, fiz um ano inteiro de 2007 de cursinho, para prestar para Direito de novo. Chegou perto da inscrição do vestibular, eu falei, não vou fazer inscrição no vestibular para Direito. E aí eu fui olhando os cursos e aí acho que, enfim, esse tipo de aula, esse tipo de conhecimento foi me levando para a área de humanas, pensei em história, ciências sociais e vi lá, confesso que eu nem sabia direito que cursos que existiam nessa área, né, a tal da área da comunicação. E aí fui nos áreas da comunicação, quando eu vi isso, comunicação social, falei, é aqui. Tinham 4 cursos na época, que era jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas e biblioteconomia. Estava na comunicação, até hoje está na comunicação, né? Relações públicas acabou, né? Acabou, exatamente. Tem jornalismo, publicidade e tem lá ainda o curso de biblioteconomia, na FIC, né? A atual FIC. Quando eu entrei era FACOMB, era UFG. Então, assim, essa tomada de decisão, ela foi bem, digamos que rápida. Numa tarde eu entrei no site do UFG, fui vendo que o curso que existiam para fazer inscrição e fui para essa área da comunicação. Mas acho que os conhecimentos tinham tudo a ver, né? Apesar de eu não saber disso. O senhor, por exemplo, acho que nem falava dessa área de jornalismo, de comunicação, mas a aula tinha tudo a ver com isso, né? Não, até porque eu tenho um princípio como professor que é uma questão ética, Rubens, é de não influenciar vocês no curso que vocês vão escolher. Porque mas tem muito professor que usa texto jornalístico e tal, que apresenta isso para um aluno novo, né, ensino médio. Exatamente. Segundo ano, me lembro das aulas do senhor do segundo ano, acho que no terceiro também, não me lembro. Mas assim,
seria talvez uma apresentação a mim desse conteúdo jornalístico que eu não tinha ainda. Tem muito professor de redação que faz isso. O senhor não fazia, o senhor ficava não sei, acho que o programa era outro, né? O senhor ficava ali nos livros. Mas assim, a questão de... Se você me perguntasse o que eu achava, eu acho que em determinado ponto você perguntou, eu ia falar dos aspectos positivos. Mas assim, eu entendo que o professor não pode realmente interferir na escolha. Na escolha. Acho que não é um direito do professor interferir. Ele pode orientar, tá tudo bem. Tanto é que quando alguém pergunta para mim sobre o curso de letras, eu falo assim, você quer fazer letras? Então, por favor, vai fazer em Brasília ou São Paulo, vai fazer um curso numa faculdade realmente que vai compensar, que vai te levar a alguma coisa. Sai de Goiás, se você for para fazer letras. Porque como professor de literatura seria natural falar, não, vai fazer letras mesmo, tal, é uma ótima ideia. Tal. Eu falo, quer fazer então, mas procura fazer uma faculdade que realmente compensa. Agora, a questão da relação com o jornalista também deve levar em consideração, porque isso pode ter chamado a atenção, Rubens. O Machado de Assis foi jornalista, o Nelson Rodrigues foi jornalista, o Euclides da Cunha foi jornalista. Tem a ver, né? Tem a ver. Tem tudo a ver. Então, o ato de escrever aí, até porque na época não tinha curso de comunicação, então o Machado era o cronista mais lido da época dele. O Euclides da Cunha foi para Canudos como jornalista, para cobrir a guerra de Canudos como jornalista, e depois escreveu Sertões. O Nelson era jornalista, tanto é que num determinado ponto da vida dele, ele parou de fazer peça porque estava atrapalhando o trabalho dele como jornalista. Então, isso aí tem muito a ver com essa questão, porque o ato de escrever, se você lê o Machado, você lê o Nelson, as crônicas do Nelson, você vai aprender a escrever bem. Não tem como. Porque tem um recurso muito importante para quem escreve, se você usa esse recurso, que é a questão da ironia, que é uma característica marcante tanto no Nelson quanto no Machado. Sim. São dois principais escritores do Brasil e no trabalho deles como jornalistas eles usam. Então eles usam esse recurso de retórica, metáfora, metonímia, ironia, que você aprendeu no ensino médio. E lendo os textos dele também você vai conseguir aplicar isso. Né? Então não é só literatura. Eles não foram só escritores. Pois é, e aí essa coisa de usar essas figuras de linguagem, a ironia, enfim... a gente está num momento do jornalismo interessante, gostaria de ouvir o senhor sobre isso, né? De muita notícia falsa, a gente tem que ficar muito preso aos fatos, né? Tem um procedimento que era uma parte interna da profissão do jornalista, hoje ela é um segmento, né? Uma editoria, digamos assim, de grandes jornais, que é a checagem. Antes a gente fazia checagem para depois, lá na frente, publicar alguma coisa. Agora não, a gente publica a própria checagem, né? Que seria uma coisa interna. E aí o uso dessas figuras de linguagem, hoje eles... enfim, como é que isso repercute nas redes sociais? Tem sempre isso, né? Como é que o senhor está vendo isso? Eu tenho esse momento, né? Eu tenho a impressão que a sua profissão hoje ela está tão complicada quanto a minha. Por quê? Porque a minha, a gente tem a questão da censura, né? A censura da sociedade. É verdade. Porque o professor pode falar ou não? O que o professor pode falar? A gente tem, por exemplo, um caso agora recente de demissão, inclusive na escola que você trabalhou, do professor, que causou repercussão nacional, que o cidadão aí que foi eleito deputado provocou a demissão de um professor do Colégio Visão. Por uma questão que não tinha nada a ver. Então, a nossa tranquilidade, hoje, como na sala de aula, ela está muito instável. Então, nós não temos essa tranquilidade mais em sala de aula. E eu tenho a impressão que a sua profissão também está levando a isso. Mas vocês têm que tomar muito cuidado com aquilo que vocês publicam, com aquilo que vocês falam. Porque esse antagonismo, esse radicalismo dos dois lados, você é censurado dos dois lados, né? Não é só de um, você é censurado dos dois. Então você tem que tomar muito cuidado e tem que ter um cuidado maior com aquilo que você publica, porque fake news realmente ficou perigoso. E é outro ponto que a gente aprende lá com o Machado, porque no século XIX o Machado já tinha avisado que linguagem é perigoso, manipular a linguagem é algo perigoso. Exatamente. E aí na nossa prática a gente pode até usar, mas tem isso, né? Assim, só para concluir esse assunto, eu quero fazer uma pergunta para o senhor mais descontraída, digamos assim, mas acho que os momentos ele reforça a importância do jornalismo profissional, né? Das nossas regras de checagem, enfim. E quando se vê uma notícia que segue esses padrões, ela acaba dando uma chancela para aquela informação, né? Não é uma notícia falsa, enfim. O que eu queria perguntar, Simval, é o seguinte: o que é um aluno sério? Ou o que é um professor sério? Porque... O aluno sério é aquele que presta para medicina? Não, até porque uma das primeiras perguntas que eu fiz para as meninas quando eu encontrei com elas lá fora foi o seguinte: o Rubens continua sério? Ela, não. Eu falei, então tá, a faculdade de jornalismo tirou a seriedade dele. Porque assim, você parecia ser uma pessoa séria. Você não era descontraído. Eu era um pouco mais tímido, assim, tinha coisa... Porque o Simval foi meu professor num colégio particular aqui, onde meu pai também dava aula, né, o Colégio Visão.
E eu fui aluno desses professores todos, inclusive do Simval, sendo o Norbertinho, sendo o Salomãozinho. Então tinha essa coisa do meu pai dar aula lá. Qualquer coisa que eu falasse fora da linha, e eu já nem queria mesmo sair muito da linha, assim, já era um pouco mais tímido, mas tinha essa coisa, meu pai tá dando aula lá, a qualquer momento ele passa no corredor e pode puxar minha orelha. Mas eu era mais sério por isso. Também. Naquela época, você parecia aquilo que o pessoal de Minas chama de sistemático. Tem a ver, exatamente. Você parecia ser. Aí, tanto é que eu perguntei. Agora, a questão do professor sério, são dois aspectos. Tem aquele professor sério que é chato, ele tem um professor que é sério porque ele trabalha o conteúdo dele com os alunos, ele leva os alunos a aprender o conteúdo. Ele faz o trabalho dele com seriedade. Porque esse professor que é sério, na verdade, ele gera um distanciamento entre o professor e o aluno. E esse distanciamento entre o professor e o aluno ele não é legal. Você vai lembrar assim, que eu na época até podia fazer, então, brincadeiras que hoje eu já não faço mais. Sim. Porque brincadeiras que eu fazia naquela época, hoje eu teria problema. E realmente eram brincadeiras de mau gosto. Então, os professores que não conseguiram rever isso, eles se deram mal. O nível de brincadeira que a gente faz. A sociedade brincava mais com a imagem das pessoas. Sim, a gente está vivendo Inclusive eu, se eu era tímido ou não, aquilo era alvo de algum tipo de brincadeira. Naquela época a sociedade não estava tão tensa quanto ela está hoje. Então tem uma série de fatores que levou a essa tensão. Mas a gente procura tornar a aula mais descontraída, porque a proximidade entre o professor e o aluno faz com que o aluno aprenda mais. O aluno não pode ter medo do professor. Eu estou citando isso aqui porque tem um contexto aqui que quem está nos assistindo aí, quem está nos assistindo aqui, que armou essa brincadeira, né, do Simval fazer essa surpresa, esse reencontro, não tem esse contexto. As aulas do Simval eram sempre muito descontraídas, ao mesmo tempo em que, em alguns momentos, alguns alunos mais sérios poderiam ficar meio, não é constrangidos, mas eles ficavam assim, a aula ficava séria de repente. Né? O Simval dava um tom, às vezes, mais, dependendo do texto que ele estava explicando, do assunto que estava sendo explicado, depois, num outro momento, rapidamente, virava uma piadaria, né? Virava uma risadaria. E aí, uma das brincadeiras que o Simval fazia era essa, do aluno que era sério, ou do professor que é sério. Essa palavra sério tinha várias conotações diferentes, né? Com certeza, porque o sério e a pessoa que leva a profissão a sério, né, e o sério que é de ser chato mesmo. Isso. Porque você teve muitos professores nesse sentido, todo mundo tem. Isso. Porque, na verdade, tem um outro aspecto que você deve ter aprendido na faculdade, porque eu aprendi isso foi na faculdade também. No ensino médio a gente não tem muito essa visão. Não existe matéria chata, existe professor chato. Exatamente. Na faculdade, às vezes, a gente evita pegar uma matéria com um professor para poder pegar, às vezes, com outro, porque com aquele professor aquela matéria realmente é terrível. No ensino médio não tem como você fugir disso, né? Tem que aprender tem que aprender com aquele professor. Vai cair no Enem, enfim, tem que se virar, tem que aprender. Então, não tem conteúdo chato, tem professor chato. O professor é que faz o conteúdo ser chato ou não ser chato. Porque, realmente, eu tenho a impressão que para um aluno comum, literatura, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, para ele deve ser um tédio. Então, você tem que tornar aquilo menos cansativo, né? Bom, enfim, Simval, muito obrigado aqui pela presença, né, por ter atendido o convite desse pessoal que me armou essa pegadinha, mas que foi muito agradável para mim, assim, uma honra mesmo te reencontrar aqui. Com certeza, Rubens. Inclusive, quando o pessoal perguntou para mim a questão de tempo, eu falei, não, para o Rubens eu vou arrumar um tempo. Obrigado. Que isso. Aí eu mandei o retorno, quarta-feira e tal, beleza, então tranquilo. Porque aí eu fiz questão, porque como eu te falei, não é só pela questão de eu ter trabalhado com seu pai. Eu realmente sou uma pessoa de quem eu gosto, um aluno de quem eu gosto, um daqueles que eu lembro. Tá? E lembrar a gente usa como referência, né? Então, em alguma vez na vida, depois que você deixou de ser aluno meu, em alguma vez eu te usei como referência em alguma conversa, algum bate-papo. Que honra. Então, isso é importante. Você é um aluno do qual eu lembro, certo? É um aluno que eu ganhei e que eu acompanhei a carreira também, né? Obrigado, tem alguns. Você e o Marcos Vinícius Lacerda, que também formou jornalismo e está em Brasília trabalhando agora, são dois jornalistas que foram alunos meus, dos quais eu lembro e acompanho a carreira. É uma honra para mim, Simval. Obrigado aqui pelo Se bem que você torce pro Goiás, né? Mas... tem isso, né? O Simval é um vilanovense doente. Doente por ser vilanovense também. Obrigado, Rubens. Cruzeirense também, de volta Cruzeirense agora. De volta agora, a glória. É isso, né? Professor Simval aqui, uma honra para mim. E obrigado aí pela equipe, né? Que armou essa armação mesmo, essa pegadinha, mas foi muito agradável. Obrigado aí a todos. E um feliz Dia dos Professores, né? E você lembra do seu professor? Quem é que te marcou? O meu tá aqui, né? O professor Simval de Literatura. Qual foi o seu?